Então temos o resultado do primeiro turno das eleições para prefeito no Brasil e o que o cenário geral indica, né, é que houve um crescimento da direita nas prefeituras e no caso de São Paulo, que foi o cenário que a gente mais acompanhou, até porque é a maior cidade do Brasil e tinha ali um participante que estava monopolizando a atenção, a gente viu a derrota do Pablo Marçal, do coach, que não vai participar do segundo turno, e aí os dois primeiros colocados foram o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, buscando o segundo mandato, e em segundo lugar o Guilherme Boulos, que é o candidato do PSOL da esquerda. E aí o cenário não é muito promissor, né? Primeiro vamos falar um pouquinho aqui desse possível cenário do segundo turno, depois a gente fala um pouquinho mais sobre a derrota do coach. Mas o cenário não é muito promissor para o Boulos, não. Basta pensar que na pesquisa para o segundo turno, né, no cenário para o segundo turno, o Ricardo Nunes lidera com 15 pontos de vantagem em relação ao Guilherme Boulos, e o que já era esperado, na verdade. Né? Se você pensar que os votos estavam diluídos entre candidatos de direita e extrema-direita, você pode imaginar que muitos desses votos não iriam para o Boulos depois, mas sim migrariam para o candidato da direita, né, o bolsonarista, o Ricardo Nunes. Então os votos do Pablo Marçal, a gente pode imaginar que quase a totalidade desses votos vão para o Ricardo Nunes, assim como de outros candidatos de direita que perderam. Então, o cenário é bem complicado para o Boulos. A gente já pode imaginar que ele tem poucas chances de ganhar essa eleição para prefeito de São Paulo, o que será uma tremenda frustração para a galera da esquerda, né, que imaginava ali um cenário de mudança com o Boulos, mas tudo aponta, tudo indica nesse cenário de vitória de um segundo mandato do Ricardo Nunes. E aí, falando sobre o Marçal, né, porque acho que a grande preocupação de muita gente foi, de fato, o modo como ele conseguiu se tornar o centro das atenções durante essa campanha eleitoral para prefeito de São Paulo. Então, assim, ele causou, ele tocou o terror, ele gerou caos, ele incitou violência, até um ponto que, como a gente falou aqui dias atrás, né, 2 dias atrás, ele vai e divulga e, sabe, publica um laudo falso que indicaria que o Boulos teria sido internado por, sabe, uso excessivo de cocaína. E era um laudo falso porque há muitas evidências contrárias ali que apontam que esse laudo foi forjado, e agora, né, resta saber como será a punição, qual será a punição para o Marçal. Porque o que aconteceu aqui foi alguém que já na esteira, né, das piores práticas, nas piores práticas discursivas e políticas do bolsonarismo, veio e triplicou a aposta, né? Então, assim, ele vem com um discurso que é muito mais inflamado, que é um discurso muito mais provocativo, que é um discurso que vem calcado em muitas práticas dele como coach. E aí você tem que pensar que é um sujeito que está calejado, né? O trabalho dele é manipular as pessoas. O trabalho dele é convencer as pessoas a comprarem os cursos dele, comprarem os serviços que ele fornece. Então, assim, o trabalho dele é manipular as pessoas. E ele usou essas técnicas para se tornar o centro das atenções e conseguiu. Então, assim, durante um bom tempo, tudo apontava que ele estaria no segundo turno, sim, até porque ele se tornou essa figura central nesse debate. Aí o negócio foi tão para longe, né? Foi tão, sabe, extremado, que aí passou a ser repelente. Então, aí vem aqui um pouco das lições que você pode aprender a partir disso, né? Também há um limite para o extremo. Também há um limite para quão longe um candidato pode no modo como ele causa o caos. Então, isso causou uma rejeição tremenda no eleitorado, de modo que o Marçal foi rechaçado no final da campanha e agora ele está fora. Não dá para imaginar que o Pablo Marçal vai se recolher agora ao silêncio, à insignificância, e sabe, vai comprar um sítio e vai sumir nesse sítio. Não. A gente pode imaginar, sim, que ele sentiu o gostinho da visibilidade, porque uma coisa é você ter visibilidade com a sua audiência, né? Então ele tem milhões de seguidores, mas é um grupo, é um nicho, né? Ele trabalha com um nicho de informação, um nicho de produtos, um nicho de serviço. Então, assim, uma coisa é você falar com a sua audiência, outra coisa é você estar o tempo todo pautando o debate. Então você via lá, todo dia era notícia sobre Pablo Marçal. E aí entra uma outra mecânica, que foi a mecânica que se deu durante, sabe, a campanha do Trump, durante a campanha do Bolsonaro, que é o modo como a imprensa repercute as falas dessas pessoas e amplifica o que eles estão dizendo e dá visibilidade para eles. Então, assim, embora por um lado você tenha essa missão de informar as pessoas, de trazer aquilo que está acontecendo para as pessoas,
Também não dá para negar que é um modo de promover essas pessoas. O Trump se elegeu porque ele horrorizava as pessoas o tempo todo. Então ele dizia coisas muitas vezes preconceituosas, discriminatórias, que ressoavam com uma base de americanos brancos frustrados. Isso foi alcançando tração graças à imprensa em grande parte. E a imprensa lucrava muito com isso, porque cada notícia que vinha do Trump, os trumpistas iam lá, invadiam o jornal, acompanhavam a notícia, e isso foi gerando dividendos para os jornais, né? Então há uma simbiose perversa nessa dinâmica das redes sociais, da internet, do mundo digital, de modo que conteúdos que inflamam as pessoas são mais vistos, são mais clicados, são mais compartilhados. Então essas figuras divisivas, elas têm essa visibilidade porque é como a gente opera nesse mundo digital. Não dá para negar que você tem figuras ali como o Trump, como o Bolsonaro e como o Marçal agora, que entenderam muito bem a mecânica dos algoritmos, das redes sociais, do Twitter, da imprensa nesse novo modelo também, de modo a estarem sempre em visibilidade. Por isso que eu acho que a gente não pode, conceber a possibilidade de o Marçal desaparecer do debate público. Ele já começou a despontar durante as enchentes, né, no Rio Grande do Sul, e ele foi lá com os caminhões dele para tentar ajudar, né? Mas, no final das contas, ele agora faz parte desse debate político. E a gente pode imaginar, inclusive, aqui já prenunciando a próxima eleição presidencial, que o Marçal vai estar lá. Vai estar lá e muita coisa ruim vai acontecer nesse meio tempo. O que a gente viu aqui foi a abertura de uma caixa de Pandora, que já começou em outros momentos, mas agora simplesmente os males que estavam lá no fundo vieram à tona. Então, o discurso está muito mais contaminado do que estava antes. O modo de proceder no cenário político, no debate político, piorou bastante. Se o Bolsonaro era ruim, o Pablo Marçal consegue ser muito pior em termos de uso da comunicação para, se promover. Então, inclusive, a gente pode imaginar que os bolsonaristas vão aprender as lições do Marçal. Se o Bolsonaro falava coisas horrendas e usava isso para se promover nas redes sociais, a gente pode imaginar que os bolsonaristas vão aprender as técnicas, sim, do Marçal, vão fazer um workshop com o Marçal agora para aprender o que ele fez para usar nas eleições futuras. Então a gente pode se preparar porque muita coisa bizarra vai acontecer nos próximos anos graças a esse formato que se deu nas redes sociais. Como enfrentar isso é a pergunta que a gente tem se feito desde 2016 aqui, né? É difícil saber como proceder. Eu já pensei aqui, inclusive já li, né, muitas estratégias de enfrentamento desse tipo de discurso, e é muito difícil saber o que proceder, porque, por um lado, ignorar não funciona, e a gente pode pensar aqui no Olavo de Carvalho, né, que muita gente resolveu ignorar o Olavo durante anos. Então, assim, é um cara fora da casinha, é um cara que só fala besteira, é um teórico da conspiração. E daí, no não enfrentamento, no silêncio da academia, no silêncio da imprensa, no silêncio de quem poderia enfrentar o Olavo de Carvalho, ele foi crescendo sem confronto, ele foi crescendo sem o contraponto, ele foi crescendo sem refutações. Ele dizia coisas absurdas e ninguém estava lá para poder, dizer, não, basta, isso aqui é mentira, isso aqui é falso, isso aqui é errado, isso aqui não faz sentido. Então, assim, esse não enfrentamento do Olavo permitiu com que ele crescesse. Já no caso do Bolsonaro foi o oposto. O horror daquilo que o Bolsonaro dizia e o modo como a esquerda e a oposição reagia a essas falas foi promovendo o Bolsonaro. Então, assim, a gente vinha aqui e fazia conteúdos, né, denunciando as falas do Bolsonaro, o que me parece uma estratégia, ou me parecia pelo menos uma estratégia razoável. A gente vinha denunciar as falas do Bolsonaro e, sem saber, ou de maneira inconsciente, a gente estava divulgando as falas do Bolsonaro, a gente estava divulgando as bizarrices que ele dizia. Por exemplo, tem um vídeo meu que foi o primeiro conteúdo meu que viralizou para valer mesmo, que foi um vídeo que eu fiz no Facebook, que era as piores frases do Bolsonaro, que chegou a 16 milhões de pessoas no meu vídeo. E eram as frases dele, né? Frases sobre ditadura, frases sobre, contra gays, era frase contra as mulheres, eram frases bizarras. E aí os comentários eram, olha só, ele fala aquilo que a gente quer dizer e não pode dizer, olha só, ele fala as verdades. Então, assim, os dois meios, os dois caminhos possíveis que eu consigo imaginar, né, que é o do enfrentamento ou de ignorar essas pessoas, eles não são eficazes nesse modelo de comunicação que a gente tem hoje. E aí estaria um outro caminho. Qual seria esse caminho? Eu não sei qual é esse caminho. A gente está aqui tentando pensar nesses modelos e tentando enfrentar esses discursos do modo como a gente compreende que seja possível. Mas, por outro lado, a sensação é de frustração e é de ineficácia, é de que aquilo que a gente faz pode ter um resultado em curtíssimo prazo, mas em longo prazo a gente está favorecendo, a gente está promovendo essas pessoas.
Então eu não sei, realmente eu não sei. A gente está aqui, eu entendo que a gente possa utilizar a internet para promover os valores que a gente acha que são os corretos, os modelos que a gente pensa que são os melhores, aquilo que vai ajudar mais as pessoas, aquilo que vai ajudar as minorias, aquilo que vai ajudar os trabalhadores, mas, no final das contas, é uma batalha bastante desleal, é uma batalha bastante desigual, porque você tem essas forças, e são forças aqui emocionais, inclusive, né, que promovem esses conteúdos inflamados, que promovem esses conteúdos que são conteúdos de ódio, conteúdos que incitam violência, conteúdos que incitam a divisão. É como a internet funciona. E aqui a gente pode voltar até ao livro que eu já falei, sabe, dezenas de vezes aqui, do Jaron Lanier, 10 argumentos para se deletar agora as redes sociais, no qual ele fala, as redes sociais são uma máquina de tretas. A gente está aqui e o que gera engajamento, o que gera cliques, o que gera curtidas, o que gera comentários, são as tretas. E as pessoas crescem por causa das tretas, elas têm visibilidade por causa das tretas. O Marçal se destacou por causa das tretas, o Bolsonaro venceu a eleição presidencial por causa das tretas. Então a gente está numa mecânica que é perversa e não tem como sair disso. Se você está aqui inserido e você quer ter visibilidade, a maneira mais fácil que você vai encontrar é você antagonizar as pessoas. E isso também a esquerda radical compreendeu, como eu falei aqui no vídeo recente. Então é muito complicado a gente entender essa dinâmica ou não tentar jogar esse jogo. Eu acho que o difícil é isso, é não tentar jogar esse jogo e como enfrentar esses discursos de uma maneira que seja prudente e produtiva. E aí eu não sei dizer qual é a solução, eu não sei. Estamos há anos fazendo isso, né? Vai dar, sei lá, 8 anos quase fazendo esse tipo de conteúdo aqui, sem saber para onde a gente tem que ir. Mas não dá para negar que o futuro próximo é sombrio, porque esse tipo de tática do Marçal vai ser adotada assim por diferentes participantes políticos e a gente pode imaginar que a qualidade do debate público vai, se deteriorar ainda mais. Então, resta aguardar. E na questão de São Paulo, na questão do segundo turno, né, para a eleição de São Paulo, é uma grande chance mesmo, assim, acho que eu diria que é quase jogo ganho para o Ricardo Nunes. Então, assim, né, não é querer ser pessimista, não, agora aqui é olhar os dados, né, olhar a realidade, olhar as pesquisas, e é isso, né, votos de direita que estavam dispersos, diluídos, vão todos agora migrar para o Ricardo Nunes, porque é o candidato à direita, é o candidato bolsonarista, é apoiado pelo Bolsonaro, é apoiado pelo Tarcísio. Então, assim, é o candidato que tem que vai agremiar esses votos que estavam dispersos. E o Boulos tem pouca margem para crescer, né? Que ele vai pegar votos da Tabata, talvez alguns dos da Atena. Então, assim, a perspectiva agora é, de fato, mais 4 anos do Nunes em São Paulo. Bem, o que vocês pensam aqui sobre essa eleição para prefeito? Como é que você acompanhou isso? Como é que foi na sua cidade? Você ganhou a direita aí? Você ganhou a esquerda? Como é que você entende isso? Sobre esse discurso do Marçal, que é um discurso que, como eu falei, triplicou a aposta em relação ao bolsonarismo, e a gente espera que ele seja punido, né? Porque ele cometeu possivelmente alguns crimes durante a campanha eleitoral dele, incluindo esse do laudo, né? Que foi muito grave, foi um crime que ele cometeu ali, gravíssimo, né? Então, como é que você entende esse discurso do Marçal? Como é que ele vai influenciar em próximas eleições, ou no discurso político no geral, né? Isso aqui vai virar prática no discurso político. Assim, ele traz elementos que são elementos desse mundo digital, de como funcionam as interações no mundo digital, e é isso, gente. Infelizmente, esse é o cenário. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre isso, deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro da Uma Força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. Olá, eu quero te convidar para uma aula imperdível sobre o mercado financeiro. Aula que vai ser dada por alguém que conhece o sistema por dentro, que trabalhou 20 anos no mercado financeiro e que vai te revelar as armadilhas que esse mercado oferece para quem entra no sistema. Eduardo Moreira vai dar esta nova aula de finanças e te ensinar as estratégias que ele aprendeu para que qualquer pessoa, independente da idade, independente da faixa de renda, possa ser senhor no controle do seu futuro financeiro, do seu patrimônio. A aula vai ser dia 13 de outubro, no domingo, às 8 horas da noite. Não perca! E vem com ICL.